Fala galera, eu sou Carlito Neto do canal Historiador e hoje a gente tá aqui para responder algumas coisas relacionadas ao Brasil Paralelo, ao Nando Moura e a Paula Marisa, tá certo? Então, antes de começar a falar sobre esse pessoal, eu queria avisar para vocês que a partir de agora eu vou evitar ao máximo responder o que o Nando Moura e a Paula Marisa falam lá no canal deles, mesmo sendo bobagens. Por que eu vou parar de responder? Porque eles não são especialistas na área, eles são curiosos. O Nando Moura é músico e a Paula Marisa é professora de educação física. Então, com relação aos comentários deles, eu vou evitar ao máximo falar qualquer coisa sobre eles, já que eles não são especialistas na área e nem trabalham na área de história ou filosofia ou áreas do tipo, beleza? Sobre o Brasil Paralelo eu vou comentar porque, diferente da Paula Marisa e do Nando Moura, que são curiosos da área, tem um agravante no caso do Brasil Paralelo, porque alguns são professores de história, outros são filósofos, como é o caso, por exemplo, do Olavo de Carvalho, e eles querem criar, digamos assim, uma história fabulosa sobre o achamento do Brasil, certo? Esse vídeo ele não vai ter edição, porque os fanboys aí do Nando Moura, do Olavo de Carvalho, e como diz o próprio professor Clayson, do Brasil Paralerdo, acha que o vídeo que eu fiz anterior eu fiz cortando porque eu errei um monte de coisa. E na verdade não. Eu faço os cortes porque, como vocês seguem meu canal sabem, eu coloco inserções e a imagem fica mais dinâmica, e um vídeo sem corte ele fica muito longo. E quem acessa o YouTube sabe que o público não tem paciência de assistir um vídeo muito longo. Mas já que vocês duvidaram da minha capacidade, né, o pessoal aí do Nando Moura e da Paula Marisa, eu não sei nem porque eu tô incomodado com isso, porque quem é Nando Moura e quem é a Paula Marisa no cenário histórico, filosófico, sociológico e antropológico brasileiro? Ninguém, né? O Olavo de Carvalho, ele no mínimo tem produção acadêmica, então mesmo às vezes ele sendo incoerente, ele pelo menos produz conteúdo. Aí muita gente fala assim, mas o Olavo de Carvalho tem não sei quantos livros escritos. Isso quer dizer o quê? Porque o Gabriel Chalita, ele tem 84 livros escritos, ele é jovem também, então imagina aí quando ele chegar na idade de Olavo de Carvalho, quantos livros ele não vai ter relacionados à educação, ao comportamento em sala de aula, à relação professor-aluno, etc. Outra coisa que eu queria deixar claro antes de começar a falar do Brasil Paralerdos, tá? Que é o que eu vou falar nesse vídeo agora. A minha opinião aqui é a opinião científica. Vocês que estão assistindo aí, que seguem o Nando Moura, que seguem a Paula Marisa, vocês não precisam acreditar no que eu estou falando não. Mesmo eu sendo formado em história, mesmo eu tendo artigos publicados, mesmo eu estando em revistas de história, como aconteceu no mês de setembro, que eu fui capa da revista História em Foco, que é uma revista especializada em história. Eu não comprei, como algumas pessoas falaram, tá? Eu fui convidado a dar uma entrevista sobre o judaísmo através da figura da assessora de imprensa Priscila Silvestre, tá? Eu não tenho nem dinheiro para pagar uma reportagem, tá? Eu sou assalariado, então por aí vocês já tiram, certo? Outra coisa, eu não divulgo livro, inclusive tudo que eu vou falar aqui nessa live hoje, ou melhor, nesse vídeo hoje, não vai ter corte, desculpa os erros, mas eu não vou fazer corte, certo? Tudo que eu falar nesse vídeo aqui hoje, sobre literaturas, quem for sério e quiser entender, e quiser separar, quiser entender e aprender a separar senso comum de conhecimento científico, me chama no Instagram, que vai estar aqui na descrição do vídeo, ou entra nesse grupo do WhatsApp, que vai estar aqui também na descrição desse vídeo. Eu até recomendo que você entre no Instagram, porque no grupo do WhatsApp tem jovens, adolescentes de 12, 13, 14 anos, então isso é um vídeo para um público um pouco mais adulto, tá? Então, se vocês quiserem as fontes, as literaturas que eu acesso, que eu acessei, que eu estudo e que eu estudei, para poder falar bem da direita quando necessário, mal da esquerda quando necessário e rebater informações mentirosas sempre que necessário, já que esse é meu papel como historiador, eu passo para quem quiser, certo? Não vou citar fonte nenhuma aqui no vídeo. Talvez eu cite um ou outro, mas não vou falar, leia tal livro, veja tal vídeo. Não, porque eu não quero que vocês tenham a mesma visão que eu tenho sobre os mesmos temas. Eu quero que vocês tenham uma curiosidade. O que eu acho mais interessante é que olha a minha diferença, por exemplo, do Nando Moura e da Paula Marisa. Eles recomendam literaturas que vão abrir os seus olhos. Não, eu não recomendo nada. Eu recomendo que você pesquise, tá? Um bom pesquisador, um bom buscador de conhecimento, ele tem de seguir os seus instintos e não repetir o que o povo faz. Como acontece, por exemplo, com o Nando Moura, que é praticamente um papagaio do Olavo de Carvalho, certo? O meu trabalho do professor Clayson aqui na internet é difícil, porque a gente tem que ficar provando que a gente está certo ou errado, que não seria interessante. Mas enfim, eu não vou enrolar muito agora. Eu queria pedir desculpa a vocês aí que seguem meu canal, que o meu canal é de história, não é de rebater assuntos políticos e tal, tá? Mas eu me senti na obrigação de fazer esse vídeo, porque eu fiz um vídeo tentando ensinar um pouco de história a Paula Marisa, ao Brasil Paralelo e ao Nando Moura, e alguns fãzinhos lá do Nando Moura vieram pra cá. Então vamos rebater historicamente aqui, especialmente o Brasil Paralelo, certo? O documentário ele é bem interessante, por sinal, é bem produzido,
certo? O que é interessante que o Clayson falou que o Brasil Paralelo é uma empresa e o professor Rafael Nogueira disse que não, mas no início do documentário, o rapaz que faz lá a narrativa do vídeo e aparece apresentando o documentário para vocês, diz que o Brasil Paralelo é uma iniciativa privada. Então, caso o professor Rafael Nogueira não saiba o que é uma iniciativa privada, é algo mantido por patrocinadores ou uma empresa, como é o caso do Brasil Paralelo, que ou é mantido por uma empresa ou é patrocinado, como eles pedem o tempo todo no vídeo, para que isso chegue nas escolas e patrocine o nosso conteúdo. Enfim, certo? Durante o vídeo lá, ele cita algumas coisas que eu vou ficar lendo aqui que eu anotei, tá bom? Para não ficar falando bobagem aqui, como alguns dizem, e já que o vídeo não pode ter corte, então eu vou ter de ler o que eu selecionei para rebater sobre eles aqui, certo? Lá no vídeo, por exemplo, eles falam que há 30 mil anos atrás, nas pinturas rupestres, os homens já procuravam expressar algo. Só que tem um problema. Até sobre a existência dos homens aqui no continente americano há 30 mil anos atrás, já é questionável. Ou seja, existem relatos históricos e achados, artefatos achados também aqui no nosso país, de fogueiras que datam de mais de 50 mil anos atrás. Tanto que a própria teoria de chegada do homem na América, lá pelo Estreito de Bering, ela foi revista, porque acreditava-se que o homem tinha passado por lá entre 10 e 20 mil anos atrás. Aí quando acharam artefatos aqui no nosso continente que datavam de mais de 20 mil anos atrás, mudaram para de 10 a 30 mil anos atrás. Além disso, aceitaram outras teorias, como a teoria transoceânica, por exemplo, que provavelmente os indivíduos que chegaram na América, no continente americano, tá? Não chegaram de forma homogênea, ou seja, não chegaram todos ao mesmo tempo. Alguns podem ter chegado lá pelo Estreito de Bering, outros podem ter chegado atravessando o oceano e por aí vai, certo? Não vou entrar em detalhe disso agora também. Quem quiser saber sobre isso, já disse, me chama no Instagram lá, quem quiser sério saber sobre esse conteúdo, tá? Pode até questionar, refutar, mas quem quiser conhecer sério sobre isso, eu indico o livro também. Agora vai lá no Instagram, não vou ficar postando aqui não, que eu não ganho dinheiro para indicar livro, certo? E acharam, como eu disse para vocês, restos de fogueira aqui no nosso país que datam de mais de 30 mil anos atrás. Quer dizer, que datam de mais de 50 mil anos atrás, ou seja, contradiz essa teoria de que há 30 mil anos atrás, quando os primeiros povos habitaram a América, não, os primeiros povos habitaram a América possivelmente antes disso. Tanto que quem é um bom historiador sabe que quando a gente fala em pré-história, a gente não cita períodos exatos. Por quê? Porque a pré-história é um período muito extenso. A pré-história começa com o nascimento do primeiro homem, já que a história é a ciência do homem através da humanidade, né? Então, sem homem não tem história do homem, pelo menos, tá? Então, começa quando o primeiro hominídeo surge, que é o Australopithecus afarensis, lá aproximadamente 4,2 milhões de anos atrás em diante. Então, aí que começa a pré-história. E acaba com o surgimento da escrita na Mesopotâmia, que dá início à Idade Antiga, certo? Seguindo, então, com relação à pré-história, quando um historiador for se referir, é sempre bom ele se referir aproximadamente entre tal período e tal período. Por exemplo, se o historiador lá falasse assim, entre 30 e 50 mil anos, eu até concordaria, certo? Mas ele não falou isso, então não tem como afirmar, por exemplo, que os primeiros povos habitaram o nosso continente há 30 mil anos, até porque existem achados de restos de fogueiras e outros achados que datam de mais antigo, de aproximadamente 50 mil anos. Ah, e por que não está na revista ainda? Ah, por que não está em todos os livros de história? Bom, em alguns livros de história já está, ou já estão. Inclusive a própria divisão da história, que é em 4 partes, também já foi alterada em alguns livros de história. Já aceitam a 5ª parte, que é a pré-história, que durante muito tempo não se reconheceu como história por causa da ausência de escrita, e hoje a gente sabe que a escrita não necessariamente está atrelada à realização ou não da história, ou a ter ou não ter história, certo? Então isso já cai por terra de cara lá. Outra coisa que, se eu não me engano, o Olavo de Carvalho ele fala lá, por exemplo, é que as crenças muçulmanas são... Não, Olavo de Carvalho não, perdão. O narrador fala que as crenças muçulmanas são contra o judaísmo e o cristianismo. Mentira. Primeiro, existem vários relatos históricos de que provavelmente Maomé, né, que é o profeta, o profeta do islamismo, ele provavelmente, por ser um viajante, né, por ser um beduíno, um indivíduo que vivia viajando em regiões para outras lá na Península Arábica, ele provavelmente foi contaminado, digamos assim, com os ideais pregados pelo judaísmo e pelo cristianismo, porque para quem não sabe, o judaísmo é tido como o pai ou a mãe, como vocês queiram chamar, tá? De todas as religiões monoteístas, já que o judaísmo foi a primeira religião no mundo a falar na crença de um único Deus, certo? E outra curiosidade aí para quem não sabe, tá? Jesus existe lá no Alcorão, só que ele não é o filho de Deus, ele é um profeta. Então, já dá para ver aí como é que tá o conhecimento da galera do Brasil Paralerdos
sobre um tema que eles querem fazer vocês comprarem, inclusive, ou patrocinarem, inclusive, e levarem esse conhecimento para a escola. Esse é o tipo de conhecimento que eles querem passar, certo? Além disso, ele fala, por exemplo, que a jihad é a guerra santa e que os muçulmanos mataram um número terrível de pessoas e matam até hoje em nome da jihad. Bom, primeiro que a jihad não significa isso. Eu não sou muçulmano, eu sou cristão, por sinal. Não sou católico nem sou protestante, eu me considero cristão teísta, tá? Quem quiser saber também o que é, eu explico depois. Me chama lá no Instagram ou em outro lugar, eu explico depois. Não vai dar tempo aqui porque esse vídeo vai ficar muito longo. A gente vai ficar com mais de 20 minutos. Mas vamos lá, eu quero responder tudo, ponto por ponto. Porque eu passei mais de 1h30 assistindo essa porcaria desse documentário, que tem até alguns pontos interessantes, mas tem outras partes que claramente dá pra ver que é uma fábula que eles querem criar, uma história que eles querem criar. Inclusive, omitindo alguns indivíduos da história, que eu vou citar aqui também, certo? Então, a jihad, em momento nenhum, é pregada pelo Islã, ou pelo Alcorão, ou por Alá, que a jihad seja a guerra santa. A jihad é a obrigação que todo islâmico tem de levar a palavra de Alá para o maior número de pessoas possível. Se você está achando que eu estou mentindo, pergunta a algum muçulmano ou visita alguma mesquita muçulmana aí que você vai entender o que eu estou falando. Você conhece alguém que faz um trabalho parecido com isso, de levar a palavra de Deus para o maior número de pessoas possível? Não? Pronto, eu vou dizer para vocês um grupo. A Testemunha de Jeová no nosso país, ela faz exatamente isso. Né, visitar as casas, por exemplo, domingo, sábado ou durante a semana para fazer o quê? Levar a palavra de Cristo, a palavra de Jeová, a palavra de Deus para a população, ou seja, eles estão propagando a fé cristã baseada na crença da Testemunha de Jeová. Então a jihad é a obrigação que todo muçulmano tem de levar a palavra de Alá para o maior número de pessoas possível. Vou deixar bem claro aqui, não confundir isso com guerra santa, até porque Alá não perdoa que sangue de inocente seja derramado em seu nome, e para Alá, isso está lá no Corão, vocês podem procurar, tá? E para Alá, se você mata um inocente, é como se você tivesse matado toda a humanidade. Ah, mas Alá também disse, no Alcorão também diz lá que o muçulmano ele pode matar um infiel. Pode matar um infiel, desde que a sua vida esteja sendo colocada em risco. Caso contrário, ele não pode. Tanto que tem até uma parábola de Ali, né, que é o califa que substitui Maomé quando Maomé morre. E diz que ele está lá no campo de batalha para matar um infiel, né? Que é o nome que os cristãos também chamavam os muçulmanos. E os muçulmanos chamam os cristãos de infiel também. O motivo é simples. Para os cristãos, os muçulmanos são infiéis porque não creem em Cristo. E para os muçulmanos, os cristãos são infiéis porque não acreditam em Maomé. Mas voltando para cá, certo? Detalhe, os muçulmanos não acreditam em Cristo como o Filho de Deus. Para os muçulmanos, Cristo é um profeta de Alá, certo? E o profeta de Alá é Maomé. Seguindo, certo? Então, não confundir isso aí da parte do Islã. E voltando lá para a parte do Ali, tá certo? Então, quando o Ali vai matar o infiel que tá lutando com ele lá, o cara cospe na cara dele. E ele desiste de matar o infiel, sabe por quê? Porque para lá, a partir daquele momento ali... Atende aí, Ted, por favor, pra mim. Atende aí pra mim, por favor. Voltei agora aqui pra vocês. Então, Ali desiste de matar o infiel lá, o cristão, né? Porque a partir daquele momento, ele não ia mais estar matando ele por legítima defesa, e sim por ódio. E Alá não permite isso, certo? Outra coisa que acontece lá, Olavo de Carvalho fala que a destruição dos muçulmanos na Europa foi pior que a do Império Romano. E ainda diz que os romanos não impulsionaram sua religião diferente dos muçulmanos. Eu acredito que Olavo de Carvalho é um bom filósofo e um péssimo historiador. Porque quando, por exemplo, a religião cristã virou a religião oficial do Império Romano, o imperador romano saiu perguntando lá: gente, vocês querem ser cristão? Não. Automaticamente, todo mundo que estava sob o domínio do Império Romano era cristão. Né? Por isso que o imperador Constantino, por exemplo, se converteu ao cristianismo para poder passar essa ideia ao povo. Então todo mundo que estava sob o domínio do Império Romano era cristão. Então como é que os romanos não impuseram a sua religião, Olavo de Carvalho? Vamos conhecer um pouco mais de história, certo? Deixa eu ver o que mais tem aqui. E eles explicam lá sobre o que era o mito para os gregos e não faz sentido também a história do mito que eles dão lá sobre o grego. Aí ele fala, por exemplo, começa a falar sobre as expansões marítimas, o mercantilismo. Desculpa, que eu tive de fazer outra pausa aqui porque teve gente estando aqui, tá certo? Então, misteriosamente, eles dão um valor lá muito grande, digamos assim, ao Vasco da Gama e esquece, por exemplo, de Bartolomeu Dias, que foi o primeiro grande navegador português a desbravar os mares. Além disso, Portugal tinha uma escola de navegação chamada Escola de Sábios, que ensinava a nadar, ensinava a manusear mapas, ensinava a ler, a entender a bússola, ensinava a nadar,
Tá? Então, tudo isso contribuiu. Eles dizem lá, por exemplo, que a expedição de Cristóvão Colombo foi patrocinada pela coroa portuguesa. Não, a coroa portuguesa não patrocinou a expedição de Cristóvão Colombo. Ele viajou pela coroa espanhola. Apesar de ser italiano, ele viajou pela coroa espanhola. Então, isso também é uma balela. Além disso, eles falam que os cavaleiros templários fugiram em direção a Portugal. E Portugal acolheu e pediu para que a igreja transferisse os bens dos cavaleiros templários para lá, para Portugal. Portugal acolheu os cavaleiros templários, ou pelo menos o que supostamente restou dos cavaleiros, porque a ordem templária não existia mais desde a morte de Jacques de Molay, tá? Que existem várias datas, né, sobre a morte de Jacques de Molay. Existe o mito da Sexta-feira 13, que diz que Jacques de Molay foi morto no dia 13 de outubro de 1307. Não se tem uma data exata, mas é um mito. Mas o que se sabe é que a igreja mandou condenar Jacques de Molay, né, o Papa Clemente V, junto com o rei Filipe o Belo da França, porque eles deviam muito a ordem templária, porque para quem não sabe, os templários eles eram muito ricos. Eles pessoalmente eram pobres, mas a ordem templária era rica, porque normalmente eram os cavaleiros templários que se aliaram à igreja. Eles eram ricos e fizeram um voto de pobreza e pegaram suas riquezas e doaram para a ordem. Um dos motivos que se suspeita também que a igreja rompeu com a ordem templária foi por causa disso, porque a ordem ficou muito mais rica que a igreja e o Papa tinha medo dessa influência, tanto que vários monarcas europeus deviam dinheiro à ordem templária. Os templários eles eram extremamente dedicados no que faziam, e volto a dizer, eles como indivíduos eles eram pobres por causa do voto de pobreza, mas a ordem ela era rica. Então essa história aí que Portugal recebeu em troca de dinheiro. Portugal queria o dinheiro dos templários. Então não tem como os templários terem descoberto o Brasil como eles citam lá, porque a ordem templária não existia mais. E teve até uma confusão aqui nos comentários do meu vídeo. Muita gente falou sobre Ordem de Jesus. Eu não tinha visto o documentário ainda. Eu entendi que eles estavam falando da Companhia de Jesus. Tanto que eu falei que Ordem de Jesus é a Companhia de Jesus. Mas realmente existia a Ordem de Jesus, que foi a ordem criada lá em Portugal para acolher esses cavaleiros templários, digamos assim, né? Seguindo aqui. Eles não falam, por exemplo, na Revolução não falam no vídeo, por exemplo, sobre a Revolução de Aves, que eles dizem que, e quando eles falam, na verdade, eles falam, perdão, lá, até sobre a Revolução de Aves, só que eles não falam que foi patrocinada pelos burgueses. Ele diz que foram os Cavaleiros Templários, e volta a dizer, a Ordem Templária não existia mais, pelo menos não como ordem, porque a igreja tinha excluído, digamos assim, a ordem, quebrado relações com a ordem e suspendido as atividades da ordem. Eles não tinham mais o aval da igreja. Eles não citam que Duarte Pacheco, no ano de 1498 também, não veio para o Brasil, certo? Eles misteriosamente, como fizeram com o Bartolomeu Dias, eles misteriosamente também tiram Duarte Pacheco da história, né? Eles não citam Duarte Pacheco, misteriosamente, não sei porque eles não citam Duarte Pacheco, que chegou no Brasil em 1498, inclusive tem vários livros de história que já mostram assim, e cita basicamente na chegada de Pedro Álvares Cabral aqui no Brasil em 1500, tá? Eu até citei aqui que o mais engraçado é que Duarte Pacheco, e ainda que eles não citam Duarte Pacheco, né, e ainda alega que alguns historiadores alegam que Portugal já sabia da existência da América do Sul quando Pedro Álvares Cabral esteve aqui. Claro que Portugal já sabia, porque se Duarte Pacheco esteve aqui em 1498, ele já sabia o caminho para o Brasil, certo? Rafael Nogueira, por exemplo, ainda diz que as grandes navegações não foram por conta do comércio ou apenas por conta de especiarias. Não existe em livro algum isso, não existe isso em livro algum, né, que foi só por causa disso. Foi por causa de especiarias, foi por expansões de terra, foi para poder pagar a parceria, digamos assim, em monopólio para os burgueses que tinham patrocinado a Revolução de Aves, foi para expandir a fé cristã, tudo isso, tá? Não foi só por conta de aventura ou de comércio, não, isso é óbvio, tá? Nenhum livro de história fala que foi só sobre por isso. Ainda tem um dos participantes que diz que a busca pela Terra Prometida que motivou essas navegações. Então a Terra Prometida seria o Brasil. Então quer dizer, e a Terra Prometida, que inclusive está na Bíblia, já que eles falam tanto que eles são cristãos lá, que diz que é lá em Canaã, ou na região da Palestina. Então quer dizer que os cristãos, supostamente templários que vieram para o Brasil, acreditavam que existia uma outra Terra Prometida, traduzindo, além daquela que tem na Bíblia. Eu não entendi esse ponto, fiquei meio confuso, certo? E outros pontos que eu prefiro não comentar, o vídeo já está muito longo, certo? Eu só procurei esses pontos críticos, tá? Porque são pontos absurdos e ridículos. Existem coisas lá no documentário que faz um certo sentido, tá? Que tem explicação e tal, tem algumas coisas históricas, mas algumas coisas, na verdade, a maior parte do documentário, ele é fabulado, é uma história criada. E eu até tenho aqui o meu ponto de vista no final, né? Na minha opinião, né? Na minha visão como
historiador. Esse documentário é um documentário cristão católico, né? Isso fica bem claro. E que usa as grandes navegações para justificar a crença católica. Para mim, fica claro isso, porque eles fazem muito o evidenciamento e a ênfase na questão dos templários, do cristianismo, da fé e da ordem. E para mim não tem nada a ver. Certo? Queria pedir a vocês que não gostam desse vídeo, deixa o dislike, saia do canal, tá? Eu tô aqui como historiador, certo? Muita gente fala assim, e qual que é o seu respaldo? Bom, eu já disse, eu já saí em revistas de história, eu tenho artigos publicados, agora eu quero saber cadê o respaldo do Nando Moura, cadê o respaldo da Paula Marisa? Por isso que eu falei pra vocês que eu não vou responder mais a eles. E sobre o Brasil Paralelo, como diz o professor Clayson, acabei de provar pra vocês aqui um monte de coisa que eles falam lá que é mentira. Sobre a descoberta da América, por exemplo, pelos Cavaleiros Templários, tá? Existem mapas, por exemplo, de 1418, chineses, que mostra o continente americano, então a América já existia. Existe também achados aqui na América de escritas sumérias, então quer dizer que os sumérios encontraram a América. Entendeu? Então, vocês têm que ter cuidado com o que se fala, porque muita coisa é especulado. O que não é provado na ciência não pode ser aplicado. É extremamente simples, certo? Então eu queria pedir a você que gostou desse vídeo, comenta, curte, compartilha, se inscreva no canal, faz maratona para seus outros vídeos. Amanhã, dia 12 de outubro, tem vídeo sobre Hoje na História. A gente vai falar sobre a origem do Dia das Crianças, o que aconteceu no dia 12 de outubro, que, por exemplo, aconteceu o descobrimento da América, né, o achamento da América por Cristóvão Colombo, no dia 12 de outubro de 1492, e outras coisas que a gente vai falar. Queria que vocês compartilhassem esse vídeo o máximo de pessoas possíveis, tá? E lembrando que isso aqui não é conhecimento teórico político não, é conhecimento histórico, que agora tá assim, tudo que você fala questionando esse pessoal da direita é porque você é da esquerda, e não, eu tô questionando porque ciência é ciência. Como eu já falei no meu outro vídeo, bem, por exemplo, do Rafael lá, se não me engano, do canal Ideias Radicais, que ele claramente é de direita, mas ele fala um monte de coisa coerente, inclusive quando é para valorizar um conhecimento que é da esquerda ele valoriza, quando é para valorizar um conhecimento que é da esquerda ele valoriza, porque o conhecimento ele não pode ser bipolarizado, direita ou esquerda, em cima, embaixo, frente ou trás, entendeu? Conhecimento é conhecimento, ciência é ciência, ela não pode ser alterada, exceto pela própria ciência. Tá bom? Então, espero que vocês gostem desse vídeo, mesmo tendo ficado longo. Eu tive de fazer esse vídeo para ficar claro. Evitei fazer o máximo de cortes possíveis, exceto com as interseções que vocês viram aí, com as intervenções que vocês viram aí. E espero que vocês tenham entendido. Qualquer dúvida, qualquer livro que vocês queiram que eu indique para vocês, me procura. Eu tenho um livro sobre os muçulmanos que eu já li, eu tenho um livro sobre política, eu tenho um livro sobre história, o que vocês quiserem. Me procura sobre os Cavaleiros Templários, inclusive, que é um dos conteúdos que eu mais gosto de trabalhar dentro da história, além de reforma e contra-reforma. Então, me procurem no meu Instagram que eu posso passar a literatura para vocês. E os demais não precisa concordar com o que eu tô falando não. É melhor vocês continuarem assistindo a aula de um filósofo, assistindo a aula de um professor de música ou de uma professora de educação física. Tenho certeza que eles conhecem um pouco mais de história que eu, beleza? Fica aí fazendo maratona porque eu já fui!